Oi, gente, meu nome é Débora. Hoje a gente vai falar sobre análise combinatória. O nosso intuito é contar configurações, né? Seja de números, letras, pessoas, objetos, etc. Então, a gente vai começar com a notação de fatorial, que a gente representa por esse símbolo de exclamação na frente do número. Então, se eu tenho um número n, onde n é um número natural, o fatorial de n ele vai ser equivalente ao produto de n pelos seus antecessores. Então, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, no final vezes 1, porque a gente define zero fatorial como 1. Beleza, então se eu for olhar o fatorial de 1, ele vai ser igual a 1 mesmo. Se eu for olhar o fatorial de 2, vai ser igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. O fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. E assim sucessivamente, né? Fatorial de 5, fatorial de 10, por exemplo, é 3.628.800. Então, vamos inserir essa notação de fatorial na resolução de problemas. Por exemplo, quantos números distintos de 3 algarismos a gente pode formar com os dígitos 3, 5 e 7? Ou quantos anagramas possui a palavra lua? Repara, eu vou ter 3 posições, nos dois casos eu tenho 3 posições e eu tenho 3 elementos que eu quero posicionar nessas 3 posições. Então, eu apenas mudo, né, a posição de cada elemento. Meu número de elementos é igual ao meu número de posições. Então, no caso dos dígitos, por exemplo, eu teria 357, 375, 537, assim vai, né? São 6 opções aí que eu tenho. No caso do anagrama da palavra lua, a mesma coisa. Eu mudo de posição as letras, né? L-U-A vai virar L-A-U, U-L-A, U-A-L, e eu também vou ter 6 opções. E é muito fácil a gente chegar nessa resposta, porque eu tenho apenas 3 elementos. Então, eu apenas mudo cada um deles de posição até formar uma nova sequência. Eu também poderia fazer isso usando o que a gente aprendeu na aula passada, né, do princípio fundamental da contagem. Então, para a primeira posição, eu tenho 3 elementos. Para a minha segunda posição, eu vou ter 2 elementos, que são 3 elementos que eu tinha no total, menos o elemento que eu já usei, já que eu não posso repetir ele. E na terceira posição tem apenas um elemento, que é 3 elementos que eu tinha no início, menos 2 elementos que eu já usei. Então, eu vou ver que eu vou ter uma multiplicação do tipo 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 3 fatorial, ou 6 opções. E à medida que a gente aumenta, né, o número de elementos que eu quero mudar de posição, esse problema vai ficando um pouco mais complicado, né? Por exemplo, quantos anagramas possui a palavra insuportável? A palavra insuportável possui 12 letras. Então, se eu fosse distribuir elas pelas posições, né, eu veria que a primeira posição tem 12 letras que pode ocupar essa primeira posição. E a segunda posição de segunda letra? Eu vou ter 11 letras, que é 12 letras menos uma letra que eu já usei. A gente não pode repetir as letras, né? E a terceira posição? Vai ser 10 letras podem assumir essa posição, já que eu tinha 12 no início, né? E eu já usei duas. E a quarta posição? 9 letras podem assumir. Ah, e a última posição? Bem, eu já usei 11 letras, né? Então, a última posição só vai sobrar uma letra para assumir a última posição. Então, eu percebo o quê? Que o meu número de elementos que eu quero distribuir é igual ao número de espaços que eu quero preencher com esses elementos. E aí, aqui eu vou ver que vai me dar uma multiplicação do tipo 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, que a gente viu que é a mesma coisa que 12 fatorial, que é equivalente também a 479.1.600 anagramas. Então, a gente pode generalizar isso. Toda vez que eu tiver N elementos e eu tiver N espaços para organizar esses elementos, ou seja, eu apenas quero mudar eles de posição e todos os elementos são diferentes, então eu vou ter que o número de permutações P de N é igual a N fatorial. Esse tipo de problema a gente chama de permutação simples. E quando eu tenho elementos repetidos? Por exemplo, quantos anagramas possui a palavra Ana? Bem, se a gente for fazer esses anagramas só trocando as posições das letras, eu vou ver que eu tenho 3 anagramas. Se a gente lembrar do exercício anterior, onde a gente viu que a permutação de n elementos ele pode ser igual ao fatorial de n. E aqui o fatorial de 3 daria 6, só que a gente não tem 6 anagramas. Por que isso acontece? Aqui a gente tem um elemento repetido que é a letra A. E quando o A permuta, ou quando o A troca de posição com outro A, a gente não tem outro anagrama. Por exemplo, ANA. Se eu troco o primeiro A de posição com o segundo A, eu continuo tendo o mesmo anagrama ANA. Então, quando eu for fazer a permutação com elementos repetidos, eu preciso desconsiderar a permutação entre elementos iguais.
Então, se eu fosse fazer a permutação de 3 elementos com 2 elementos iguais, seria o fatorial de 3 sobre o fatorial de 2. E aí a gente vê que a gente consegue 3 anagramas. E quando o problema me dá um número de elementos maior, por exemplo, quantos anagramas possui a palavra paralelogramo? Paralelogramo é um anagrama com 3 letras, né? E, além disso, eu tenho várias letras que se repetem. Então, para mim mudar a posição de cada uma delas, né, permutar essas 13 letras, eu faço 13 fatorial. Tudo bem, só que repara, a letra A, a letra L, a letra R e a letra O, elas não me dão novos anagramas, né? São letras repetidas. Quando eu permuto esses 3 As, por exemplo, eu não tenho novos anagramas, eu tenho o mesmo que eu tinha antes. Então, como eu faço para mim desconsiderar a permutação entre esses elementos repetidos? Eu simplesmente divido o 13 fatorial pelo fatorial da quantidade de vezes que esses elementos aparecem repetidos. Então, 13 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Eu vejo aí que eu posso simplificar, né, essa conta, e no final eu tenho 129.729.600 anagramas. Então, a gente pode generalizar aí que para uma permutação com n elementos repetidos, a gente vai ter que o número de permutações vai ser igual a n fatorial sobre o fatorial do número de vezes que o elemento aparece repetido. Então, n fatorial sobre a fatorial vezes b fatorial vezes c fatorial, onde a, b e c são o número de vezes que cada letrinha ou cada outro elemento aparece repetido no meu problema. Então, vamos para outro problema. De quantas formas 3 pessoas podem sentar-se ao redor de uma mesa circular? Se a gente imaginar uma mesa redonda e girando, por exemplo, no sentido horário, e as pessoas distribuídas ao redor da mesa, se a gente representar as pessoas como A, B e C, por exemplo, a gente percebe que as sequências ABC, BCA e CAB são sequências equivalentes. As pessoas estão distribuídas ao redor da mesa da mesma forma, porém, eu começo a olhar a sequência de uma pessoa diferente. Quando eu falo ABC, eu começo a olhar da pessoa A. Quando eu falo BCA, eu começo a olhar da pessoa B. Quando eu falo CAB, eu estou começando a olhar da pessoa C. Da mesma forma, eu poderia dizer que as outras sequências ACB, CBA e BAC também são equivalentes. Eu tenho o mesmo ciclo girando no mesmo sentido. Porém, quando eu começo a olhar de uma pessoa A, uma pessoa B ou uma pessoa C, eu vou ter uma sequência diferente, porém equivalente. Então, eu vejo que eu tenho duas formas de organizar esses elementos ao redor da mesa. E repara, eu tenho 3 sequências que são equivalentes à mesma configuração. São 3 sequências equivalentes porque são 3 elementos. Então, eu tenho a mesma configuração, só que partindo de um elemento diferente. Por exemplo, ABC é uma configuração partindo do elemento A. BCA é a mesma configuração partindo do elemento B. CAB é a mesma configuração partindo do elemento C. Então, se eu tiver N elementos no meu problema, eu vou ter N configurações equivalentes. Então, para mim achar o número de permutações circulares, eu vou fazer o fatorial de 3 sobre 3, que vai me dar duas formas, que é o que eu já imaginava, né? Que eu já tinha estipulado aqui. Generalizando, o número de permutações circulares de N elementos é igual ao fatorial de N sobre N. A gente sabe que o fatorial de N é o produto de N pelos antecessores. Então, é N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3. E como a gente tem o N embaixo também, a gente pode cortar, né? Está multiplicando e dividindo. E aí eu vou ter, então, que o número de permutações circulares vai ser igual a N fatorial sobre N ou N menos 1 fatorial. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Repara, se a gente for fazer pelo princípio fundamental da contagem, o meu primeiro algarismo, ele pode ter qualquer um dos 7 algarismos que eu tenho ali no início, né? A minha segunda posição do número, né, ou a casa da dezena, ela também pode ter qualquer um dos 7, menos o primeiro que eu já usei, então, vezes 6. E a casa da unidade, eu posso ter qualquer um dos algarismos que ele me dispôs, exceto os que eu já usei na centena e na dezena. Então, eu tenho 7 vezes 6 vezes 5, que é 210 números. Repara que a ordem deles é muito importante, porque se eu mudo a ordem de um algarismo desses números, eu vou ter um outro número.
Ainda pensando no exemplo anterior, né, a gente poderia pegar essa multiplicação 7 vezes 6 vezes 5 e multiplicar por 4 fatorial. Multiplicar e dividir por 4 fatorial. Quando eu multiplico e divido por um número qualquer, né, eu não altero o meu valor que eu tinha ali. Repara que em cima eu vou começar a ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E isso é a mesma coisa que 7 fatorial. E embaixo eu vou ter o 4 fatorial mesmo. Então, eu fico com uma fração 7 fatorial sobre 4 fatorial. E o que é essa fração? Repara, 7 é o número de elementos que eu tinha, enquanto 4 é a mesma coisa que 7 menos 3, né? E 3 é o número de elementos que eu queria. Então, eu tenho que embaixo, 4 fatorial, é o meu número de elementos rejeitados, né? É 7 menos 3. Então, eu poderia escrever uma forma geral, então, de arranjo, por exemplo, esse tipo de problema a gente chama de arranjo, que o arranjo de NP, né, onde N é o número total de elementos e P é o número de elementos que eu quero selecionar, é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Vamos fazer então mais um problema. Em um grupo de 5 pessoas, 2 devem ser escolhidas. De quantas formas isso pode ser feito? Repare, eu tenho 5 pessoas, A, B, C, D e E. Não faz diferença, de acordo com o que disse no enunciado, né, se eu escolho A, B ou se eu escolho B, A. Ou seja, a permutação entre essas pessoas que eu escolhi não é importante. Então, como que eu faço essa escolha, né? Eu posso usar um arranjo? Posso, mas o arranjo, as pessoas que ele escolhe, as escolhas que o arranjo faz, ele permuta elas. Então, eu poderia usar um arranjo e dividir por essa permutação que o arranjo fez. Daí, eu estaria desconsiderando essa permutação. Esse tipo de conta a gente chama de combinação, né? Então, vamos lá, combinação de 5 para 2 é a mesma coisa que um arranjo de 5 para 2 dividido por 2 fatorial. Substituindo aí, a gente sabe que o arranjo de 5 para 2, por exemplo, é o 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, multiplica pelo segundo invertido, né, que é o 2 fatorial, vai ficar embaixo. E a gente vê que a gente consegue aí 10 formas de escolher essas duas pessoas. Então, uma forma geral de resolver esse tipo de problema, que a gente chama de combinação, e repara, a ordem dos elementos que ele escolhe não é importante, é simplesmente a gente fazer um arranjo de NP, né? Uma combinação de NP é simplesmente um arranjo de NP sobre P fatorial, ou N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Vamos lá, exercícios então. O tênis é um esporte em que a estratégia do jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida e exibição? Bem, como a gente tem que fazer uma escolha, né, a gente não usa o número total de elementos, a gente pode imaginar já que vai ser um arranjo ou uma combinação. Como a ordem dos jogadores que eu escolho não é importante, apenas quais jogadores são, então a gente sabe que é uma combinação que a gente vai ter que fazer. Tudo bem, eu tenho um número total de 10 jogadores, 4 deles são canhotos, porém eu não posso pegar os 2 jogadores canhotos. Então, como eu faria isso? Simples, eu faço uma combinação de 10 para 2, que me daria todos os conjuntos de 2 elementos que eu posso formar, tendo esses 10 jogadores, e aí eu desconto quais combinações eu tenho 2 jogadores canhotos. Então, essas combinações que eu tenho 2 jogadores canhotos seria uma combinação de 4 para 2, ou seja, tem uma combinação de 10 para 2 menos uma combinação de 4 para 2, que a gente pode ver aí que é a letra A. Última questão aí. No meio da invasão tecnológica que toma conta de nossas vidas, Dona Antônia esqueceu sua senha bancária na hora de efetuar um saque. Ela lembra que a senha é formada por 4 algarismos distintos, sendo o primeiro 5 e o algarismo 6 aparece em alguma outra posição. Qual é o número máximo de tentativas que o banco deveria permitir para que Dona Antônia consiga realizar o saque? Bem, a gente sabe que o primeiro algarismo é o número 5 e a gente sabe que o algarismo 6 aparece em alguma posição. Como a senha dela tem apenas 4 algarismos, o algarismo 6 pode ser o segundo algarismo da senha dela, o terceiro algarismo da senha dela ou o quarto algarismo da senha dela, como a gente vai colocar aqui do lado agora. Primeiro, segundo e terceiro caso. Em todos esses, a gente pode ver que a gente pode fazer um arranjo de 8 algarismos, né? Já que já foram usados 2 aqui, a gente sabe que no total a gente tem 10 algarismos, já foram usados 2.
e os algarismos são distintos, né? Então, a gente tem 8 algarismos para 2 posições, em cada um dos casos. Obviamente, a gente também poderia resolver por PFC, né? Mas aqui a gente vai fazer por arranjo mesmo, que foi o que a gente falou nesse slide. Então, como a gente pode ver, vão ser 3 vezes um arranjo de 8 para 2, que a gente vai ver que dá 168 tentativas. Então, por hoje é só. Obrigada, gente!